Nesse último ano, sobretudo, eu acho que as coisas se agravaram muito contra as universidades públicas brasileiras. E isso é um contexto que é muito preocupante. Não só para quem é da universidade. Eu acho que isso também tem que ser um objeto de reflexão para a nação. No final do ano passado, a Federal do Rio Grande do Sul foi objeto de uma ação policial ostensiva, conduções coercitivas, para investigar um projeto de extensão, se eu não me engano. Em fevereiro desse ano, a Universidade Federal do Paraná também foi objeto de uma ação muito ostensiva, dezenas de agentes policiais federais, junto com agentes de órgãos de controle, chegando junto com a imprensa. Algum tempo depois, em setembro, acontece o mesmo na Universidade Federal de Santa Catarina. Ali foi um pouquinho pior porque o reitor da universidade foi preso por obstruir investigações de alguma coisa relacionada com o ensino à distância, que teria acontecido. Não se sabe se aconteceu, porque o processo não terminou, em nenhum desses casos o processo terminou, que teriam acontecido na gestão anterior à dele. Ele foi submetido à revista íntima, dentro de um presídio, foi algemado, foi imolado publicamente por essa repercussão midiática massiva, foi solto 24 horas depois. Parece que ele foi preso só para dar esse efeito midiático, parece haver essa impressão num dado momento, mas ele é impedido de botar os pés na universidade que o elegeu. Como nós sabemos, houve um desfecho muito trágico nessa história, que ele se suicidou no início do mês de outubro. E agora, por esses dias, no dia 6 de dezembro, acontece algo similar na Universidade Federal de Minas Gerais. A gente tem percebido uma espécie de criminalização da opinião e a criminalização da oferta de certas disciplinas e certos debates. Pegando o gancho do que aconteceu um pouco comigo e alguns professores, e dois professores, nas eleições de 2014, uma opinião que emitimos sobre a candidatura Dilma, favorável à candidatura Dilma, por conta de um manifesto que tinha sido assinado por diversos professores da universidade. Uma emissora de televisão, uma empresa, fez uma entrevista conosco, nós demos a nossa opinião sobre aquele momento. Como isso foi feito num ambiente que era o ambiente universitário, se entendeu que estava se usando a máquina federal, a máquina pública, em favor de uma candidatura. E apresentaram uma denúncia. A denúncia não prosperou, ela não foi acolhida do ponto de vista judicial, mas isso gerou inquérito policial, gera investigação, o que cria um ambiente de constrangimento. Quer dizer, o efeito é menos sobre mim, é menos sobre a minha opinião, porque ela não foi criminalizada, porque não havia crime, mas é mais um efeito de criação de um clima de medo nas pessoas. Agora, recentemente, eu soube que um Instituto Federal do Espírito Santo foi notificado pelo Ministério Público Federal porque o Lula teria passado por lá, por alguma razão. O reitor da UFRJ, o Roberto Lerrer, passou por um constrangimento similar há algum tempo atrás por conta de um evento que ele estava fazendo dentro da sua universidade. Eu lhe digo com convicção, a hora que as universidades começam a ser questionadas por esse tipo de atitude, isso somente aconteceu em momentos ditatoriais ou pré-ditatoriais. É o desmonte do Estado. O desmonte do Estado está passando por todos os equipamentos do Estado. E a universidade pública é um desses equipamentos. Os liberais gostam muito de usar o exemplo dos Estados Unidos como país da iniciativa privada, da inovação tecnológica. Mas toda a inovação tecnológica dos Estados Unidos, ou boa parte da inovação tecnológica dos Estados Unidos, é feita por financiamento público. Quer dizer, as parcerias que as universidades fazem com o setor privado não respondem ou não explicam o sucesso da inovação tecnológica que eles produzem. Então o estrangulamento da universidade é o estrangulamento da ciência no Brasil. Bom, primeiro o Ministério da Ciência e Tecnologia não existe mais, agora ele foi fundido com o Ministério das Comunicações. E o orçamento de 2017 ele veio 44% menor que o orçamento do ano anterior. E para o próximo ano, as perspectivas são ainda piores. Quando você corta financiamento da ciência e tecnologia, você está cortando bolsas de iniciação científica, você está cortando bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, você está interrompendo pesquisas. Pesquisa é alguma coisa, dependendo da área, que precisa de um longo período, uma avaliação de longa escala. Então, isso implica
num aborto de conhecimento. Pior do que isso, envolve, me parece, um intervalo geracional. E pior do que isso ainda, implodir as pontes que o Brasil pode ter para o futuro. Da etapa que vinha de ampliação das vagas, inclusão dos alunos, ela chega no momento do pós-impeachment, do pós-golpe parlamentar, a gente chega num momento em que a permanência era o próximo passo para a gente consolidar esse movimento. E é nesse contexto que vem a restrição orçamentária muito forte, e isso já tem produzido nas universidades uma evasão importante. Se você quer crescer, você tem que investir em ciência, tecnologia e inovação, né? Então, quando você corta esse investimento, é um mau argumento, inclusive do ponto de vista econômico. Isso para não falar do ponto de vista científico, né? Então, eu acho que esse contexto de corte da ciência e tecnologia preocupa na medida em que, aparentemente, são recursos que são vistos como gastos. Gastos têm que ser cortados, como qualquer despesa pública tem que ser cortada. E ciência e tecnologia tem que ser vistas como investimento, tem que ser visto como aposta no futuro, tem que ser visto como formação das nossas gerações. Isso não tem preço.